Terapia hormonal na menopausa. Este é um daqueles temas que durante anos tem sido fonte de esperança, mas também de imensa confusão, não é verdade? Por um lado, há a promessa de alívio para sintomas muito difíceis. Por outro, o medo, especialmente o medo do cancro da mama, que sempre foi um fantasma nesta conversa. Bem, hoje vamos mergulhar num novo e importantíssimo estudo que promete deitar alguma luz sobre este assunto tão complicado. Pronto, vamos a isto. A grande questão que paira na cabeça de tanta gente é esta, certo? Será que o alívio dos afrontamentos, das noites mal dormidas, de todos aqueles sintomas que podem ser mesmo debilitantes, será que esse alívio vem com um preço? E que preço? O de um risco aumentado de cancro? É este o dilema que assombra esta terapia há décadas. E, olhem, o dilema é mesmo real. Porque, de um lado, a terapia hormonal, ou TH, é o tratamento mais eficaz que temos para os sintomas da menopausa. Ponto final. Mas, do outro lado, a sua reputação ficou, digamos, manchada por alguns estudos mais antigos que a ligaram a um maior risco de cancro. E isso, claro, deixou um rastro de medo e muita incerteza. Então, para percebermos como chegamos aqui, é preciso recuar um pouco no tempo. Tudo mudou, na verdade, no início dos anos 2000, com um estudo gigantesco chamado Women's Health Initiative, o WHI. Foi ele que basicamente instalou o pânico em relação à terapia hormonal. E o que é que este estudo WHA descobriu de tão alarmante? Bem, a parte da investigação que usava uma combinação de estrogênio com um progestagênio sintético teve de ser parada antes do tempo. Porquê? Porque os dados mostraram um aumento no risco de cancro da mama. A notícia, como se pode imaginar, espalhou-se que nem um rastilho de pólvora e quase de um dia para o outro as prescrições de terapia hormonal caíram a pique. Muita gente parou o tratamento ou nem sequer o começou, tudo por causa do medo. Só que a ciência, felizmente, não para. E agora, décadas depois, uma nova investigação, de uma escala impressionante, vem tentar arrumar a casa, digamos assim, e faz isso ao colocar uma questão muito mais focada, muito mais específica. Esta nova luz vem de um estudo enorme, publicado na conceituada revista Obstetrics and Gynecology. E o objetivo era simples, mas ambicioso: desembaraçar este novelo do risco da terapia hormonal. Ou seja, em vez de olharem para a terapia como uma coisa só, foram ver as peças do puzzle, os seus componentes. E quando se fala em enorme, não é exagero. Os investigadores pegaram nos dados de, vejam bem, mais de 43 mil casos de cancro da mama. Ter um universo destes é absolutamente crucial para se conseguir tirar conclusões com peso, conclusões fiáveis. E não fica por aí. Para cada um desses casos, eles compararam com 10 pessoas do grupo de controlo. Fazendo as contas, estamos a falar de um total de mais de 430 mil mulheres que não tinham cancro da mama. Este poder estatístico é brutal, e é isto que lhes permitiu ir ao detalhe de uma forma que estudos mais pequenos simplesmente não conseguem. E chegamos então à pergunta de ouro, a questão que eles queriam mesmo responder. A conversa deixou de ser um simples "a terapia hormonal causa cancro?" Não. A pergunta agora era muito mais inteligente, muito mais cirúrgica. Será que o tipo de hormona que se usa, a formulação específica, será que isso faz alguma diferença no risco? E é aqui que a história fica realmente interessante, porque isto leva-nos à grande descoberta deste estudo. Eles encontraram a peça-chave do puzzle, e essa peça está no parceiro do estrogênio, naquelas terapias que usam uma combinação de hormonas. O que eles fizeram foi uma comparação testa a testa. Puseram de um lado as terapias com estrogênio e progesterona bioidêntica e do outro as terapias com estrogênio e progestágenos sintéticos. E foi precisamente aqui que encontraram uma diferença da noite para o dia. E aqui estão os resultados, preto no branco. A descoberta é impressionante pela sua clareza. Vejam só. Usar estrogénios sozinhos ou bioidênticos sem aumento de risco significativo. Usar progesterona micronizada, que é bioidêntica, também sem aumento de risco significativo. Onde é que está o problema, então? O risco parece estar todo concentrado aqui, nas formulações com progestagénios sintéticos. E não há um risco pequeno, um aumento de 28%. Este gráfico torna tudo ainda mais claro, não é? A imagem perfeita do que os números acabam de nos dizer. As barras do estrogênio e da progesterona bioidêntica estão ali, quietinhas, na linha de base, sem risco extra. Mas depois, olhem para a barra dos progestagénios sintéticos. Dispara. A diferença visual é tão grande que é impossível de ignorar. Ok, então a pergunta que toda a gente está a fazer agora é: mas porquê? Qual é a diferença? Porque é que uma hormona parece ser tranquila e a outra parece trazer este risco acrescido? A resposta, ao que tudo indica, está na sua composição, na sua estrutura molecular. Para percebermos isto, vamos só esclarecer aqui um termo. Progestagénio.
Este é o termo chapéu, o nome da família, por assim dizer. E dentro desta grande família temos dois ramos principais que são, como vimos, muito diferentes um do outro. O primeiro ramo é a tal progesterona micronizada. E a palavra mágica aqui é bioidêntica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a sua estrutura molecular é um espelho. É exatamente igual à progesterona que o nosso corpo produz naturalmente. É como uma chave que encaixa perfeitamente na fechadura. O corpo reconhece-a como sua e talvez por isso não tenha sido associada a um maior risco. E depois temos o outro ramo, os progestagénios sintéticos, por vezes chamados de progestinas. Estes são, como o nome indica, feitos em laboratório. E aqui está o ponto crucial. Apesar de se ligarem ao mesmo receptor no corpo, a sua estrutura molecular não é igual à da progesterona natural. É uma chave parecida, mas não é igual. E essa diferença na estrutura, na forma como o corpo a processa, parece ser aí que está o segredo para o seu efeito diferente no tecido mamário. Ok, já vimos os dados, já vimos a ciência, mas então, na prática, o que é que isto tudo quer dizer? Como é que uma investigação como esta pode, de facto, mudar a forma como se fala e se pensa sobre a menopausa e os seus tratamentos? A conclusão dos próprios autores do estudo não podia ser mais clara. Basicamente, o que eles dizem é: olhem, aquele risco que sempre se associou à terapia hormonal parece vir, na sua esmagadora maioria, de um ingrediente em particular, os progestagénios sintéticos. Isto é uma mudança de paradigma. Deixa de ser toda a terapia hormonal é perigosa para ser atenção a este componente específico. E com base nistos, os investigadores até avançam com uma recomendação. A sugestão deles é que quando é preciso usar um progestagénio, a progesterona micronizada talvez seja a escolha mais segura. E isto é importante, transforma uma descoberta científica em algo com potencial impacto nas decisões clínicas do dia-a-dia. Então, para resumir as ideias principais, a grande lição é que nem toda a terapia hormonal é igual. Parece que o segredo ou o problema está nos detalhes, e o detalhe aqui é o tipo de progestagénio. É importante sublinhar, isto não é um conselho médico, mas é informação, é conhecimento que adiciona uma camada de detalhe fundamental à conversa, permitindo discussões mais ricas e mais informadas com os profissionais de saúde. E tudo isto deixa-nos com uma última pergunta, para pensarmos. Durante quase 20 anos, o medo dominou a conversa sobre a terapia hormonal. O medo que nasceu de uma ciência mais antiga, com menos detalhe. Agora que temos estudos como este a mostrar que os ingredientes contam, e muito, será que estamos à beira de uma nova era no tratamento da menopausa? Uma era mais personalizada, com menos generalizações e mais nuance? Só o tempo dirá, mas o caminho parece estar a abrir-se.